O Vasco hoje foi prejudicado, claramente, pela arbitragem. O Vasco foi prejudicado, e aí é uma culpa do Vasco também, com uma pena danada dos torcedores de Uberlândia. Lamento muito pelos torcedores que acabaram vendo esse jogo horroroso. Uma torcida que merece ver o Vasco, que é vascaína, que abraçou o Vasco demais, tá? Então, nesse sentido, eu lamento pela torcida vascaína. Agora a gente vai analisar dentro de campo. Qual é a novidade de que o time do Vasco reserva é fraco? Qual é a novidade de que o time reserva do Vasco é limitado? Quem assistiu a partida contra o Madureira percebeu que, com 2, 3 peças um pouco melhores dentro de campo, os jogadores do Vasco também conseguiram fazer um grande segundo tempo e melhoraram o desempenho. Os jogadores do Vasco do primeiro tempo, o time reserva, que é o mesmo, ou quase o mesmo, que entrou em campo hoje, é limitado, é fraco. O Vasco precisa de reforços. O Vasco necessita urgentemente de pelo menos 3 jogadores que cheguem prontos para jogar e vestir a camisa do Vasco da Gama. Mas não é esse jogo, não foi esse jogo contra o Nova Iguaçu que deixou isso claro. Se você acha que foi o jogo contra o Nova Iguaçu, num gramado horroroso, em que a arbitragem prejudicou o Vasco, foi o jogo que determinou que o Vasco precisa de reforço ou não, desculpa, você não tá acompanhando o Vasco. Você não tá acompanhando o Vasco. Porque o Vasco precisa de reforço desde o primeiro minuto em que o time pisou em campo. Isso não é novidade. Isso não é algo pra se constatar. Ai, agora... Gente, isso é óbvio. O Vasco perdeu o seu ponta titular, o Vasco perdeu o seu meia titular, infelizmente com uma lesão. O Vasco perdeu o meia que substituiria o meia titular, porque ele foi vendido. É óbvio que o Vasco precisa de reforços. Isso não é novidade. Que loucura é essa? O time reserva do Vasco, junto, é fraco, é limitado, é deficiente em vários setores. É deficiente tecnicamente, é deficiente fisicamente. Entende? Então, isso não é novidade. Só que existem diferenças de contextos e existem diferenças de atletas quando eles estão juntos. O setor ofensivo do Vasco da Gama no primeiro tempo, com David, Rossi, Serginho, aí Ryan, coitado do Ryan, um garoto de 17 anos, mas servidos de Praxedes, Zé Gabriel, é um setor que brigaria na Série B, talvez até para não cair. A verdade é essa. Só que esse contexto do time reserva jogar, amigo, isso aí é coisa de campeonato carioca. Veja bem, eu sei que tá todo mundo puto, tá todo mundo com raiva, eu também tô. Eu perdi, a minha sensação é que eu perdi 2 horas da minha vida vendo esse jogo. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar com a minha mulher, poderia estar no cinema, poderia estar fazendo qualquer coisa. Na educação física, fazendo qualquer coisa. E eu, infelizmente, perdi 2 horas do meu dia. Por vários motivos. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Só que, quando um atleta entra numa substituição,
ele desempenha dentro de um time titular de uma forma. Quer ver um exemplo? Quando o Payet, o Paulinho entraram em campo, o que aconteceu com o Serginho, com o Ryan e com o Paulo Henrique no jogo entre Vasco e Madureira lá em São Januário, onde o Vasco venceu com facilidade no segundo tempo? Esses jogadores subiram de rendimento, porque eles estavam dentro de um contexto de um time titular. Só que quando você junta, com todo respeito, jogadores de baixo nível com jogadores de baixo nível, sabe o que acontece? Eles se anulam mais ainda. Eles pioram mais ainda, tá? E dentro desse contexto, é isso mesmo, poderia estar fazendo isso também. Dentro, não era nem... Era, ó, outra coisa com a minha mulher, entendeu? Enfim, dentro desse contexto, você tem que analisar o que aconteceu no jogo, gente. Pelo amor de Deus. Foi um dos jogos mais vergonhosos que eu vi, onde usaram e abusaram da agressão física. Os jogadores do Nova Iguaçu desceram a porrada nos jogadores do Vasco. Com 20 e poucos minutos de jogo, o jogador que deu a trava na canela do Rossi era pra ter sido expulso, que era o Caio Tenório. Ele já tinha amarelo, cara. Ele já tinha amarelo. Nem amarelo o árbitro deu, nem falta ele deu. A gente tá falando aqui de amadores apitando um jogo de profissional. Se essa expulsão, mais do que justa, que deveria ser o vermelho direto, tivesse acontecido, o jogo era outro, rapaziada. O jogo era outro, pô. E esse alarde todo, essa loucura toda que a gente tá falando aqui, não teria acontecido, porque a gente tá em 2024, jogando sem VAR, jogando sem tecnologia e com arbitragens amadoras. De um campeonato que, se for reciclar os juízes, não vai sobrar árbitro. Não vai ter ninguém pra apitar. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Aí, aliado a isso, de um time limitado, que já tem o time reserva do Vasco da Gama, o time ainda é prejudicado de novo. De novo. O Jair foi expulso no jogo passado por ter dado um carrinho na bola. Aí, nesse jogo, um cara, o Caio Tenório, rasga a canela do Rossi e ele não é expulso. Como é que eu não vou levar isso em consideração? Olha o gramado que o Vasco foi jogar. A bola não rolava, a bola quicava. Ela não rolava, ela quicava. E aí, obviamente, dentro de um contexto onde tem um time teoricamente melhor e um time pior, quando você tem um gramado desse, você privilegia quem é pior. As coisas nivelam. Ah, o Nova Iguaçu jogou bola. O Nova Iguaçu enfiou a porrada nos jogadores do Vasco. Era pro Rossi, no lance do Rossi ter sido expulso. Depois o Rossi toma uma tesoura. Depois o Payet toma uma solada. E a gente já vai falar disso em breve também. Porque o Ramon Dias, em hipótese alguma, poderia ter colocado Lucas Piton, Payet e Verratti em campo no jogo de hoje. Não existe. Não existe correr esse risco para jogar o Campeonato Carioca. O time titular do Vasco não deveria ter nem pisado em campo. É um absurdo você jogar em qualquer nível profissional num gramado daquele. É horroroso. Horroroso. Tá? E isso não quer dizer que o Vasco tenha jogado bem, que o Vasco tenha feito uma boa partida, nada disso. O Vasco não jogou nada, absolutamente nada. Mas se eu não entender esse tipo de situação, se eu não levar isso em consideração, desculpa, eu vou estar traindo o que eu entendo. Porque eu não sou boleiro, eu não sou atleta, eu sou jornalista, eu assisto o jogo. O mínimo para um jogo de profissionais que deveria acontecer é um gramado decente. O gramado é tão importante quanto a bola. Jogador profissional não deveria pisar naquele pasto. Ponto. Ponto. Ah, o Nova Iguaçu jogou. Desculpa, gente. Jogou o quê? Fez um gol no erro, numa saída de bola errada do Vasco. E depois continuou descendo a porrada. O segundo gol que aconteceu, que foi uma belíssima jogada do Nova Iguaçu, deveriam ter 2, 3 jogadores do Nova Iguaçu expulsos já. Então não levar isso em consideração, desculpa, é fechar o olho, é só querer reclamar. É só querer reclamar. Sabe? E eu não vou ficar falando o que vocês querem ouvir, porque essa não é a minha maneira de trabalhar. Eu não vou vir aqui ficar esbravejando como se fosse um torcedor maluco pra vocês. Ah, realmente, o Pedrosa falou. O Pedrosa não é assim. O Pedrosa não é assim.